A gente abre o programa de hoje recebendo o deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, já em áudio e vídeo conosco. Desde já agradeço a gentileza, Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem, Silvio. Boa tarde a você, boa tarde, Vera, Andreasa, Alexandre Borges. É um prazer estar com vocês. Pois bem, deputado, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta mais genérica e depois os comentaristas do 3 em 1 vão debatendo com você, mas essa medida provisória, o que muda na vida do ouvinte que está fazendo companhia pra gente agora? O que muda é que o ouvinte vai acabar pagando menos, né? Ele não vai ver o seu benefício sendo acessado por quem não tem direito, que são essas quadrilhas que vivem de fraudar o INSS. Veja, a medida ela estabelece ali uma espécie de programa, uma força-tarefa de revisão de processos com indícios de irregularidade, né? Esses indícios foram apontados por algum dos órgãos de controle. Nós estamos falando aí de um estoque de cerca de 4 milhões de processos que tem esse indício que estão carentes de análise do INSS. Então, foi criado esse programa que vai estabelecer na realidade, né, um pagamento por produtividade para os técnicos e peritos que vão analisar esses processos que estão em estoque. Ou seja, o trabalho que eles fizerem além da sua carga normal de análise de processo, eles vão receber a mais por isso, e o governo estima que em cerca de 2 anos esse estoque já vai estar zerado. É claro que também que há outras medidas importantes, né, como principalmente o acesso ao benefício do segurado especial, que é a alteração na relação do sindicato neste processo, né? Que até então uma declaração do sindicato fazia parte do, vamos chamar assim, conjunto probatório para comprovação de atividade rural. Agora não, basta uma autodeclaração então, se o INSS achar que é necessário, ele vai requisitar as provas já previstas em lei, enfim, mas o sindicato está fora desse jogo para o acesso do seguro especial. Deputado, os senadores hoje se queixaram muito de que as MPs estão chegando no Senado com muito pouco tempo para que eles se debrucem sobre o seu conteúdo, se interem da matéria e possam até, eventualmente, sugerir alterações, porque isso faz com que elas corram o risco de caducar. O senhor é um deputado em primeiro mandato, mas já conseguiu a relatoria de uma MP importante, portanto já está acompanhando muito bem a tramitação dessas matérias na Câmara. O que está acontecendo para que as MPs emperrem tanto na Câmara e cheguem ao Senado com tão pouco tempo para que os senadores se dediquem aos temas? Eu acho que, Vera, o tempo da edição das MPs também foi uma sequência de muitas MPs no mesmo período de origem. Elas têm um prazo, isso é natural, é constitucional. O ano legislativo ele começa em fevereiro. Outras MPs que estavam já editadas antes, elas passam a contar o tempo ali, e aí o que aconteceu foi um congestionamento de medidas provisórias para vencer praticamente no mesmo dia, né? É claro que a organização inicial da Câmara, o estabelecimento das comissões especiais, que são ritos próprios da Câmara e do Senado, ou seja, do Poder Legislativo, também consumiram tempo, e isso atrapalhou bastante. O acúmulo de MPs, ele não se dá simplesmente por uma falta de articulação, a tão falada articulação aí, mas também pela origem das mesmas, né? Coincidentemente, no início de atividade do Poder, isso não ajudou. Deputado Andreasa aqui, essa medida provisória, muito importante, ela é vista como parte do esforço de reforma previdenciária, né? E faz sentido que assim seja, a matéria é essa. Nós estamos falando de impacto fiscal. A estimativa desejada pelo governo federal de impacto fiscal é de, Paulo Guedes, 1 trilhão e 200 bilhões, mais ou menos, um pouco mais. No caso específico dessa medida provisória, qual o impacto fiscal estimado com base no desbaratamento dessas fraudes? O impacto estimado é de pelo menos 100 bilhões de reais. Ora, pode chegar até a um valor maior, porque não se sabe... 10 anos, né, deputado?
em 10 anos, claro, seriam 10 bilhões por ano. Não se sabe ao certo, veja, o quanto de fraudes existem nesse acesso via sindicatos. Pode ser que não exista nenhuma fraude, pode ser que existiam muitas fraudes, então o impacto pode vir até a ser maior do que isso, né? Mas o governo estima que pelo menos 100 bilhões de reais em 10 anos deve se consolidar. Deputado, o Centrão, o chamado Centrão, o inimigo público número 1 de muita manifestação e muita gente, me parece, pelo que a gente pôde apurar, foi instrumental e muito importante na aprovação da MP ontem. Eu queria ouvir de você se realmente é verdade, como é que foi a atuação do Centrão ontem na aprovação dessas MPs? Eu acho que é interessante essa história de Centrão, né? Porque o que é o Centrão? Ele é um grupo de partidos já pré-determinado, eles se autodenominam assim? Não, isso é uma análise que a imprensa fez desde o período do Cunha, que aquele grupo era um Centrão e tal. Mas muitos deputados já não estão lá, não são do grupo de origem, essa realidade de poder na Câmara já não é a mesma, então talvez chamar de Centrão não seja mais tão apropriado, né? E próprios deputados se incomodam, até porque virou muito pejorativo essa denominação de Centrão. E isso, claro que as pessoas, diante de um parlamento que nunca foi tão exposto como ele está agora, até pelo avanço da tecnologia, pluralidade de meios de informação, enfim, então o Centrão acaba se tornando também por figuras envolvidas em crimes, em casos de corrupção, que é notório nos jornais, como se fosse o inimigo número 1 e que estivesse atrapalhando o governo. Mas não é bem assim. Lá existem deputados que estão tensionando com o governo, certamente existem talvez alguns interesses que eu não conheça, que não sejam desejáveis, mas existem sim muitos deputados e também líderes que estão ajudando o governo. Esse é o fato objetivo que a gente tem que compreender. Nesta votação de ontem, por exemplo, os deputados Arthur Lira e Aguinaldo Ribeiro, especialmente, foram leões no plenário. Tenho que reconhecer isso. É um fato. Quem acompanhou e trabalhou lá sabe disso. Então, pera lá, né? É o Centrão. Mas ele ajudou ontem. Ajudou mesmo. Na comissão da reforma da Previdência, aliás, na CCJ, na análise da proposta, foi uma goleada do governo. O governo ganhou na CCJ. Então, essas tensões diárias que são tão divulgadas, difundidas a todo, elas são também próprias do parlamento. Mas como o parlamento nunca esteve tão exposto como está agora, as pessoas olham e não entendem. Mas, objetivamente, o governo tem vencido 80% das suas pretensões. A mais importante delas foi na CCJ. Diferente do que muita gente pensa, que acha que a história do COAF era mais importante, eu entendo que não era. A mais importante era lá na CCJ, a reforma da Previdência, e também a 871, e o governo venceu as duas. Deputado, ontem na sessão houve um momento entre engraçado e tragicômico em que deputados de vários partidos começaram a fazer questão de um destaque para retirar a palavra gênero de certidões e quase fazer disso um cavalo de batalha, a ponto do presidente da Câmara ter de dizer que aquele não era o momento para se discutir questões religiosas no bojo de uma medida provisória. O que foi aquilo? E, a seu ver, o que esse tipo de querela mostra sobre a necessidade desta Câmara, que foi muito renovada, também amadurecer um pouco nas suas práticas ali de dia a dia de plenário? Vera, a gente está num processo de amadurecimento e também de conhecimento das consequências dos atos ali na Câmara. Veja, os deputados que reclamaram disso, eles fazem com razão, eu entendo eles. Eu também não teria colocado aquilo se eu tivesse percebido o problema. Teria substituído gênero por sexo sem problema nenhum, mas foi assim, a Casa Civil fez revisão, também nem enxergou, porque a medida é tão delicada, tão importante, que isso não passou no nosso horizonte. Então eu assumo como se uma falha da relatoria em não ter feito essa observação, sabendo que isso provoca essa discussão mesmo, que é uma discussão importante, mas que não era
deputado do Paraná, desculpe interrompê-lo, teve um deputado do seu estado, do PSD, portanto não é da esquerda, que fez uma observação correta, é gênero masculino ou gênero feminino, não é uma discussão sobre qual gênero, escolha de gênero. Parecia a esquerda exigindo uma mudança de palavras que são sinônimos, né? A gente aprende na escola gênero masculino e feminino das palavras, não? Sim, originalmente a palavra gênero não era problema nenhum, Você lembra na escola? Comum de dois gêneros, tinha isso e tal. Mas sim, há uma pretensão de certos grupos na tal ideologia de gênero, que é uma coisa extremamente complexa, e isso faz com que muitos deputados entendam que abra uma brecha para esse tipo de aplicação. E então, de forma prudente, a prudência mandaria não colocar essa expressão. Eu assumo como uma falha da relatoria nesse sentido e que vai ser corrigida em seguida, e isso não faz parte do escopo e nem do objetivo da medida provisória. Deputado, fala-se muito sobre uma agenda própria do parlamento, que deveria ser uma obviedade, é um poder da República, mas tem se falado muito sobre parlamento independente para tocar a sua agenda. Eu gostaria de ouvi-lo, o senhor é um membro do parlamento, eu gostaria de ouvi-lo sobre o que, segundo o deputado Paulo Eduardo Martins, seria uma agenda do parlamento para o Brasil? Andreas, eu acho que as pessoas estão começando a descobrir o parlamento no Brasil, né? Isso é bastante positivo. Não tem essa de parlamento ser puxadinho do executivo. Os poderes são independentes e harmônicos. Isso é um princípio, mas cada deputado tem lá as suas iniciativas, cada partido pode ter as suas iniciativas, cada frente pode ter as suas iniciativas, sem falar com o governo, fazer tramitar os seus projetos. Então eu não vejo escândalo nenhum, nem crise nenhuma nisso. O parlamento é isso mesmo. Tá? E tem que ser assim. É o sistema de freios e contrapesos. Normal. Não vejo isso como algo, olha, há uma crise de articulação em relação do parlamento com o poder executivo, então o parlamento tem uma agenda própria. Não, primeiro ponto, não vejo isso como um problema, vejo muito positivo. O parlamento tem que produzir mesmo, ele representa a sociedade. Então, é óbvio que todo mundo reclama da nossa carga tributária, e o parlamento está discutindo uma reforma tributária. Por que ele tem que esperar a iniciativa do poder executivo? E se você tem um poder executivo que não quer enfrentar problema nenhum, o parlamento tem que ficar quieto, esperando, como diria os nossos ativos ministros do STF, vai se omitir, né? Não é o papel deles, mas eles legislam bastante. Enfim, o parlamento tem que legislar sim, reformar a legislação ou até inovar diante dos problemas. Não vejo como agenda própria, André, eu vejo como agenda do parlamento verdadeira, legítima e como deveria ser sempre. Deputado, falamos do Centrão, agora vamos falar de uma outra bancada informal, que seria a bancada dos youtubers, que é um assunto que eu já vi você falar. Como é que foi a participação da bancada youtuber ontem e qual é a sua avaliação nesse primeiro semestre em relação a isso? Você que até ser um deputado que vem muito ativo das redes sociais, né, a sua trajetória política tem uma participação, mas criou-se um pouco essa imagem do deputado youtuber que fica fazendo live, que às vezes tem uma agenda própria estranha ao parlamento. Como é que é a sua avaliação geral da bancada youtuber? Alexandre, o problema não é o deputado ser youtuber, ou se há uma bancada youtuber, ou formar uma bancada de youtubers. O problema é você não se portar no parlamento com responsabilidade parlamentar, com o devido decoro e com o devido compromisso. E uma vez, falando com você numa entrevista num programa que você tinha na internet, eu fiz esse apontamento ainda antes de tomar posse nessa legislatura, que eu estava preocupado que se as pessoas que vêm desse meio, e eu me incluo, que fique claro, eu me incluo, não entenderem que há um modo correto de se portar na Câmara, que você tem que não pensar só para fora o tempo inteiro, como no show, né? A preocupação com as pessoas sim, mas em mostrar para fora o que você está fazendo, você pode inviabilizar a atividade parlamentar, porque a Câmara é uma casa de conversas, acordos, e isso pressupõe confiança, e confiança às vezes não é necessária, não convém você estar expondo tudo o tempo inteiro. Não que esteja escondendo algo errado,
mas há sim ali umas relações que não são próprias de você ficar dando show como se estivesse num Big Brother o tempo inteiro, né? E isso atrapalha, e essa é a preocupação que eu manifestei e manifesto. Dessa vez teve essa foto aí que saiu de uma sessão anterior, que os deputados estavam todos ali com as câmeras, mas é também um processo de amadurecimento que todos têm que ter ali, e se isso vira o modo de ser, claro que nós vamos ter um problema. Mas eu acredito que todos vão aprendendo também, e estar deputado deixa de ser uma novidade todos os dias, e isso baixa um pouco a fervura. Ontem ninguém quis dar show para fora, não. Todo mundo lutou bastante e ajudaram na aprovação da medida, é verdade. Mas o bojo da minha preocupação é que se inaugure aí um neopopulismo, uma corrida pelo like que acabe inviabilizando os processos de formação de maioria. Quero agradecer então ao deputado Paulo Eduardo Martins, do Paraná, do PSC, que gentilmente nos atendeu. Aliás, ele sempre nos atende. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Silvio. Estou sempre à disposição de vocês, acompanho demais, assisti vocês às 3 da manhã, que saí da Câmara às 2 e fui ver o 3 em 1 da internet depois. Tá? Eu gosto muito do programa e é sempre um prazer estar com vocês aí. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Obrigado.